E a história de José é uma história inspiradora, porque mostra como alguém deve se posicionar para que se cumpra na sua vida aquilo que Deus disse que se cumpriria. Quando nós vemos Deus prometer algumas coisas, nós achamos que a promessa por si só é poderosa para cumprir-se. Isso não é verdade. Isso só vai acontecer em casos fora da regra, onde a soberania de Deus, ela vai precisar se estabelecer. Por exemplo, Jesus foi categórico ao dizer: de todos aqueles que foram entregues a mim, apenas um se perdeu. E ele só se perdeu porque já havia sido predito que um se perderia. Aí é soberania. Aí não tem jeito. Um se perderia. Deus só não disse quem era. Mas todas as outras vezes, nós vemos pessoas com promessas que às vezes não vivem a promessa, ou não vivem no modelo cuja qual ela foi estabelecida. Ou seja, Deus te prometeu, está prometido, está. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua posição precisa condizer com a promessa que você recebeu. Para mim, não faz sentido um Deus que levanta um cara para ser forte, para libertar o povo, certo? Da mão dos seus inimigos, com o propósito de humilhá-lo com cegueira, de humilhá-lo com escravidão. Não faz sentido. Para mim, a história de Sansão, ela não era essa, não. Para mim, o que Deus havia escrito sobre Sansão é: Sansão será um cara forte, obediente e vai livrar o povo da mão do inimigo. Essa era a promessa. Mas Sansão cometeu alguns erros conscientes, porque ele cometia o erro e não mencionava seus pais, o que indica que ele sabia o que estava fazendo, mas sonegava informações, e aí então ele cumpriu o propósito, cumpriu, mas cego, escravo, girando um moinho. Quando nós olhamos a história do povo no Egito, a história de José ou de Moisés, me parece também que não continha 10 pragas. A história original, lembra quando alguém vai conversar com Jesus lá no Novo Testamento e pergunta sobre divórcio, e Jesus disse assim: mas não foi assim desde o princípio? Não era desse jeito, alguém mudou. Me parece que a história da libertação era: Moisés ou José se torna governador e leva o povo, e eu então preparo um faraó para tirar o povo. Quando Moisés mata o egípcio e aborta a missão, Deus corrige a rota, refaz o plano, que era libertar o povo. Esse era o plano, e o plano vai se cumprir, de um Moisés que vai sofrer no deserto, que vai passar por uma série de adversidades que não era necessário segundo o plano original.